Olá, aqui é o professor Henrique e vamos a mais uma aula de física. Na aula de hoje trataremos da lei de Coulomb, tá? Trata da força elétrica. Este conteúdo ele faz parte do terceiro ano do ensino médio, segundo bimestre. Bom, antes de falar da lei de Coulomb, vale a pena a gente fazer aí um resgate da história, né? Um pouquinho de história, para falar quem foi Coulomb. Francês Charles Auguste de Coulomb, quem formulou em 1785 a lei matemática que rege interações entre partículas carregadas eletricamente. Usando um modelo de forças de Newton, de Isaac Newton, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de forças de atração ou repulsão, dependendo, é claro, do sinal dessas cargas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho aqui uma carga positiva, ilustrada por essa esfera vermelha, e uma partícula carregada negativamente, né, ilustrada por essa esfera azul. O que acontece? Né? Pela lei de Coulomb, se eu aproximar essas duas cargas, o que vai acontecer? Essas cargas elas vão se atrair, porque têm cargas opostas. Na física, aqui em eletrostática, cargas opostas se atraem, ou seja, cargas opostas equivale a atração, é igual a atração. Vamos pegar um outro exemplo agora. Duas partículas carregadas negativamente. E vamos tentar aproximar essas duas partículas. O que vai acontecer neste caso? Vai ser gerada uma força de repulsão. Essas cargas vão se repelir. Nós vamos tentar aproximar até um certo limite e não vamos conseguir mais, porque a força de repulsão será maior. Resumindo, cargas iguais, neste caso, se repelem. Vamos considerar dois corpos ou dois objetos eletrizados, com cargas Q1 e Q2, e separadas por uma distância D. Então eu tenho aqui uma carga 1, que eu chamei de Q1, tá? Partícula verde aqui, e uma segunda carga, chamada de Q2, ilustrada pela partícula vermelha. E entre elas existe uma distância, geralmente medida em metros, Sistema Internacional de Medidas. Quando as dimensões desses corpos, desses objetos, dessas partículas são muito menores que a distância entre elas, nós podemos representá-los por pontos, né? E podemos chamar essas cargas de cargas elétricas pontiformes. O que seria isso? É que essas partículas são tão pequenininhas, por exemplo, um elétron, que é uma partícula subatômica, ela é tão pequena que, comparada com essa distância entre a outra carga, a dimensão dela se torna praticamente irrisória, ou seja, é um ponto. A carga se reduz a um ponto, quando a partícula é bem pequenininha. Isso que quer dizer partículas pontiformes. Como os corpos estão eletrizados, há uma interação elétrica, né? Porque o modelo é newtoniano, de forças, né? Usa a Isaac Newton aí como referência. Então, tem uma coisa importante aqui, tá? Um conceito importante. A intensidade da força diminui à medida que se aumenta a distância de separação, que é a letra D, que é a distância entre as cargas. A direção da força é a direção da reta que une os dois corpos, as duas partículas. Bom, sentido da força elétrica. Se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de mesma natureza, ou seja, mesmo sinal, a força elétrica será de repulsão. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui duas cargas positivas, certo? E como nós vimos anteriormente, partículas com cargas iguais se repelem. Então você vai ter essa partícula sendo repelida para a esquerda por causa dessa partícula direita. E essa partícula, ela vai ser repelida, vai ser empurrada para a direita com essa força F. E vale a pena se atentar a um detalhe. A gente está adotando o sentido da força para a direita como o sinal positivo. E a força para o sentido esquerdo, a convenção é o sinal da força negativo. Tá? Apenas uma convenção, para poder depois trabalhar a questão dos vetores, porque força é uma grandeza vetorial.
A mesma coisa acontece com duas cargas de mesmo sinal, agora negativas, né? Então, essa carga ela vai ser repelida por essa carga aqui para a esquerda. Tá? Então, a gente vai ter uma força que vai estar sendo provocada pela outra partícula. E a mesma coisa aqui do lado direito. Essa partícula negativa da direita ela está sendo empurrada, repelida para a direita por causa dessa outra carga. A força aqui para a direita positivo e a força para a esquerda sinal negativo. Tá? Sempre essa convenção. Para a esquerda, negativo, para a direita, positivo. Ainda dentro do sentido da força elétrica. Agora, se os corpos forem eletrizados com cargas elétricas de sinais contrários ou opostos, a força elétrica nesse caso será de atração. Né? Vamos pegar aqui uma carga positiva, tá? Carga verde aqui, e uma carga negativa. Vejam que as duas forças estão apontando para a mesma posição, ou seja, essa carga está sendo atraída para a direita e essa carga está sendo atraída para a esquerda, porque cargas opostas se atraem. E percebam, sempre a força para a direita, sinal positivo, não tem nada aqui. E a força para a esquerda tem um sinal negativo aqui, porque está apontado para a esquerda. Reforçando, essa força ela está sendo provocada pela outra carga, está puxando a carga positiva para si. E a mesma coisa acontece com essa outra carga aqui. Ela está atraindo a carga verde com essa força para a direita. Como que o Coulomb conseguiu chegar na expressão matemática da força elétrica? Ele utilizou um experimento muito simples, que é a balança de torção de Coulomb. Tá? Coube a Charles Augustin de Coulomb, com a sua célebre balança de torção, na verdade um dinamômetro, estabelecer a lei matemática que possibilita o cálculo da intensidade da força elétrica entre dois corpos eletrizados. Basicamente, ele tinha aqui dentro, né, dessa câmara, duas cargas aqui, duas bolinhas carregadas negativamente, e ao acrescentar uma terceira carga positiva, que é essa bolinha vermelha aqui, como ela tem sinal oposto à da bolinha azul, que é a negativa, ela atrai, puxa. E com esse sistema aqui, de distância, de ângulos, ele chegou ao resultado da fórmula que nós vamos, já de início, utilizar no segundo bimestre, que é a força elétrica, mais conhecida como a lei de Coulomb, tá? Que é o tema principal dessa aula. Então, o que o Coulomb constatou? Definição. Importante a gente ter a definição desta lei. Um módulo da força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, lembrando que são aquelas cargas que podem ser consideradas como um ponto, de tão pequenas que são, por exemplo, duas cargas chamadas de Q1 e Q2, é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, ou os módulos, das duas cargas. Inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, é proporcional ao produto das cargas, dos seus valores, e inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância entre essas cargas. Então, nós temos aqui duas cargas, novamente, a carga verde e a carga 2, ilustrada pela cor vermelha. Nós temos, então, uma distância entre elas. Atrai, olha só, atrai esta carga, que tem sinal diferente, porque a cor é diferente aqui, ela atrai a carga 2 para a esquerda. Por isso que eu estou chamando de F12. É a força que a carga 1 exerce em 2, puxa para a esquerda. E, no sentido oposto, que força que é essa? É a força que a carga 2 exerce na carga 1, 2 em 1, puxando a carga 1 para a direita. Então, aqui a gente tem as forças que estão sendo geradas por causa dos sinais opostos. E essas forças, na verdade, apesar de terem sentidos opostos, têm o mesmo valor, que é a chamada força elétrica, que é a lei de Coulomb. E está aqui a fórmula que a gente precisa, então, memorizar aí do cálculo da força elétrica, que é a lei de Coulomb, tá, gente? Matematicamente, a força elétrica é igual ao K, que é uma constante, que a gente vai ver de onde que ela vem, é um valor fixo, não muda,
vezes o produto dos valores das duas cargas, então a multiplicação da carga 1 vezes a carga 2. Esse sinalzinho aqui, gente, é só para indicar que é um módulo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Olha, é inversamente a distância. Quanto menor a distância, maior vai ser a força. Quanto mais você aproximar essas duas cargas de sinal oposto, por exemplo, maior vai ser essa força, né? Que nem a analogia da força gravitacional. Quanto mais perto o corpo estiver da Terra, por exemplo, um asteroide, ele vai ser atraído, então, para queimar na atmosfera e então cair na superfície, tá? A gente pode fazer a analogia da força elétrica com a força gravitacional. É muito parecido, inclusive, nas fórmulas. Então, essa é a lei de Coulomb. Onde o F, então a força aqui, é a força elétrica entre as duas cargas, medidas em Newton. A carga Q1, Q2 são as cargas elétricas pontiformes, pontuais, né? Como se fosse um ponto cada um. E a unidade é o Coulomb, em homenagem ao próprio Augusto de Coulomb. O D, que está aqui embaixo no denominador ao quadrado, é a distância entre as cargas, medido em metros no sistema internacional. E o K é a constante eletrostática do meio, porque depende se você está fazendo esse experimento no ar, na água ou no vácuo, ou seja, sem nada, sem o ar, né? E aqui é mostrado a unidade da constante eletrostática, tá? É newtons metros quadrados por coulomb ao quadrado, tá? O importante é saber que está no sistema internacional, tá? Apenas a unidade de medida. Bom, da onde que vem aquele K, a constante de proporcionalidade? Vem daqui dessa expressão. O valor da constante, denominada constante eletrostática, depende do meio em que as cargas se encontram. Essa constante K é definida no sistema internacional por, então o K é igual a 1 sobre 4 vezes π, onde π é uma constante matemática, vocês conhecem, é o 3,14, vezes epsilon. Mas o que é o epsilon, né? O epsilon é a permissividade absoluta do meio onde se encontram as cargas. Vai depender se está na água, se está no ar ou se está no vácuo. Para fins de contas, exercícios de vestibular, questões, exercícios, sempre se considera no vácuo, né? Então, no vácuo, nesse dielétrico, né, que é a ausência do ar, é isso que a gente chama o vácuo, no sistema internacional, quanto que vale o epsilon? Tá? É uma constante também. Né? Não se assustem com esse valor. Tá? Na prática, nós não vamos usar ele, mas é importante saber de onde que veio o K. O epsilon, então, no vácuo é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Né? E aqui a unidade dessa constante. Se nós substituirmos na fórmula anterior da constante K, que é 1 sobre 4 vezes π vezes o epsilon, a gente tem que vai ficar 1 sobre 4 vezes, aqui é só substituir o π por 3,14, e no lugar do epsilon a gente coloca esse valor aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12. Né? Se você fizer essa conta com calma, você vai chegar neste valor aqui, que é o que a gente vai usar nos exercícios, que aparecem nos livros, tá? A constante no vácuo, o K é igual a 9 vezes 10 a nona. Olha só, vai ficar muito mais fácil de memorizar. Newtons vezes metros quadrados por coulomb ao quadrado. Vamos então a uma aplicação da lei de Coulomb. Vamos resolver este primeiro exemplo. Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Então, nós temos aqui, é muito comum os exercícios, né, envolvendo a questão da lei de Coulomb, aparecerem às vezes com um suporte, com um esquema, com uma imagem que nem essa aqui, tá? Então, nós temos duas cargas, tá? Cargas de mesmo sinal, sinal positivo. A carga A tem o valor, né, um módulo de 3 microcoulomb, e a carga B tem o valor de 3 microcoulomb. Daqui a pouco a gente vai lembrar o que é o micron, né? E essas duas cargas estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Vamos então colocar aqui o esquema das forças, porque a força elétrica é uma grandeza vetorial e pode ser ilustrada através de vetores, né? Porque tem direção e sentido. Neste caso, como temos duas cargas, né, duas partículas com cargas iguais, positivas, nós temos aqui forças de repulsão, sinais iguais se repelem, tá? E como a gente sempre adota o sentido para a esquerda como negativo, por isso que aparece aqui o menos no F,
tá? Mas o valor da força é exatamente o mesmo, porque o que a gente vai calcular é o módulo da força. E para calcular o valor ou o módulo da força, a gente usa então a lei de Coulomb, que é dada por essa expressão, que é a força elétrica. A força elétrica, agora aqui já não cabe mais a questão do sinal, porque é módulo, né, o valor, é a constante, que é aquele valor fixo, né, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, vezes a carga 2. No nosso caso aqui ele está chamando de QA e QB, tá? Mas é a mesma coisa, são duas cargas, dividido pela distância ao quadrado, tá? Não podemos esquecer do quadrado aqui, que é a distância entre as duas cargas. Relembrando, o que é o micro, tá, gente? Que vem aí da física, da biologia. O micro, a palavra microscópico ou a palavra microorganismo ou micróbio, né, são estruturas biológicas da ordem do microscópio. No caso aqui, esse micron corresponde a 10 a menos 3. Tá? Essa partícula, então, é do tamanho de um micróbio, por exemplo. Uma partícula muito pequena. Então, o micro aqui, esse U que tem uma perninha maior aqui, representa, na verdade, uma potência que é o 10 a menos 6. 1 microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulomb. Bom, substituindo os valores dados na lei de Coulomb, o K é 9 vezes 10 a nona, eu coloquei aqui, tá? Vezes, em cima a gente vai colocar as duas cargas. A primeira é 3, lembrando que um micron vale 10 a menos 6, então é 3 vezes 10 a menos 6. Isso aqui é a carga A, tá? A primeira carga aqui. Vezes a segunda carga, que é a carga B. No caso, também vale 3 microcoulomb, então é 3 vezes 10 a menos 6. Reforçando que esse símbolo aqui, micro, representa 10 a menos 6. É um milionésimo, né? É um valor bem pequeno. Dividido pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? Está aqui em cima, ó, 3 vezes 10 a menos 2 metros. Como é ao quadrado e a gente tem uma potência aqui, né, um número em notação científica, a gente tem que colocar dentro de um parênteses, tá? Então, 3 vezes 10 a menos 2, isso aqui é a distância entre as duas cargas. Tudo isso está elevado ao quadrado. Aí aqui a gente vai aplicar a distributiva, né, a famosa regra do chuveirinho. Mas primeiro vamos organizar o que está aqui em cima. Tudo isso aqui, ó, desde o 9 até o 10 a menos 6, está tudo multiplicando no numerador. Nós podemos organizar tudo isso. Os números que não são potência de 10, nós colocamos aqui tudo do lado esquerdo multiplicando. Lembrando mais uma vez, nós podemos fazer isso porque a ordem dos fatores aqui não altera o produto, porque tem multiplicação. Então, a gente jogou tudo aqui para o lado. O 9, esse 3 e esse 3 está aqui multiplicando. Vezes as potências, a gente colocou tudo aqui uma do lado da outra, multiplicando também. Então, 10 a nona, 10 a menos 6 e o outro 10 a menos 6. Então, aqui, ó, os três, multiplicando. Dividido por, aqui a gente aplica uma regra de potenciação. Potência elevado a outra potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Mas a gente não pode esquecer que o 3 aqui, a mantiça desse número, está também elevado ao quadrado. Então, aplico o chuveirinho primeiro aqui. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. Aqui. 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, aplica a regra de potenciação. Potência elevada a potência, mantém a base, que é 10, e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos com mais dá negativo. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Bom, a gente pode cancelar esses dois 9, porque eles estão multiplicando, né, em cima e embaixo. A gente cancela ele. Sobra aqui em cima esse 3 vezes 3, que vai dar 9. Continuando aqui embaixo a conta. Aqui a gente vai aplicar a segunda regra de potenciação, que é produto de potências. A gente mantém a base e soma os expoentes. Menos 6 dá menos 12. Está aqui, ó, menos 12. Só que a gente tem um 9 aqui. Então, somando, vai ficar 9 mais menos 12. Então, vai dar 9 menos 12, tá? Isso aqui é o resultado dessa soma desses expoentes aqui de cima. Aqui embaixo, como esse 9 cancelou, sobrou só 10 elevado a menos 4. Bom, 9 menos 12, a gente subtrai e mantém o valor do maior número. Como aqui o maior número é 12, 9 menos 12 vai dar menos 3. Então, aqui em cima vai sobrar 10 elevado a menos 3. Aí a gente vai ter uma potência dividido por outra. A gente vai aplicar aqui a terceira regra de potenciação, no mesmo exercício. Divisão de potências, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. Então, como aqui vai sobrar menos 3, vai ficar 10 elevado a menos 3 menos 4.
Tá? O menos é da regra, porque a gente está subtraindo os expoentes. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 4. Então, vai ficar menos 3, que é o resultado dessa parte de cima, menos menos 4, menos com menos vai dar mais. Por isso que apareceu mais 4 aqui. Menos 3 mais 4, sobra 1. Tá? O 9 já está aqui, 9 vezes 10 é a primeira. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 1 é 10. 9 vezes 10 é 90 newtons. Então, veja, a força de repulsão entre essas duas cargas positivas é de 90 newtons. Então, a gente conseguiu determinar o valor da força elétrica, no caso aqui, utilizando a lei de Coulomb. Esse é o primeiro exercício. Vamos ao segundo exemplo para aplicar novamente a lei de Coulomb. Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Agora nós temos duas cargas, duas partículas agora com cargas opostas, com sinal oposto. Essa carga é positiva e essa carga é negativa, tá? Foram dados os valores da carga, o QA vale 3 microcoulomb e a carga B, atenção a essa unidade aqui, 4 milicoulomb. O M minúsculo na física, na matemática, representa um expoente também, uma potência de 10 negativa, que é 10 a menos 3. É só a gente relembrar lá do primeiro bimestre a corrente, lembra? Miliampere era 10 a menos 3 ampere, tá? E nós temos também aqui agora a distância entre essas duas cargas, com sinal oposto. Nesse caso aqui é uma distância que não está em notação científica, ela é 3 metros, tá? Uma distância grande aqui no caso, entre essas duas cargas. Tá? Uma distância maior que a anterior. Então, mais uma vez, nós agora, aplicando a questão do diagrama de forças, cargas opostas se atraem, tá? Aqui é mais, aqui é menos, essas cargas vão se atrair, tá? Essa carga vai ser puxada para a direita por causa dessa, e essa carga aqui, tá? Essa outra carga aqui, negativa, vai ser puxada para a esquerda por causa dessa outra carga. Lembrando que, pela convenção, nós temos sinais, né? Nós temos aqui forças na mesma direção, horizontal, só que sentidos opostos novamente. Lembrando que a gente sempre coloca o valor negativo para indicar o sentido para a esquerda, que é a nossa convenção. Para a esquerda sempre é negativo, para a direita positivo. Nesse caso aqui foram dados os valores, tá? Que valor que é essa força? Né? Ele está pedindo para determinar a força elétrica, a força de interação. A gente calcula a força pela lei de Coulomb. Mais uma vez, a força elétrica, a lei de Coulomb é a constante, né, de proporcionalidade vezes o produto das cargas dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Mais uma vez, relembrando, o um microcoulomb equivale a 10 a menos 6 coulomb. E o milicoulomb, 1 milicoulomb equivale a 10 a menos 3. Olha só, tá? O valor aqui é diferente. O mili é maior que o micron, tá? Por mais que esse valor aqui esteja numérico seja menor, a gente está aproximando do zero. Então, esse valor aqui acaba sendo maior que esse, tá? Então, 1 mili é 10 a menos 3. Vamos substituir, então, os valores na lei de Coulomb. O K, a força então, elétrica vai ser igual. A constante continua sendo aquele valor, tá? 9 vezes 10 a nona, esse valor não muda, tá, gente? No vácuo, essa constante vale sempre esse valor, vezes o produto das duas cargas, que é 3 microcoulomb, 1 micro é 10 a menos 6, então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6, vezes o valor da segunda carga, que é a carga B, que é 4 milicoulomb. Então, é 4 vezes 10 a menos 3, tá? Porque é mili. Dividido pela distância ao quadrado, que é da fórmula. E a distância aqui é 3. Então, 3 ao quadrado. Tá? Organizando os números de cima no numerador, né? Colocando aquilo que não é potência junto, que é potência junto. E resolvendo aqui o denominador, porque 3 ao quadrado é 9, a gente chega então aqui neste resultado aqui, tá? O 9, o 3 e o 4 estão tudo multiplicando, eu agrupei aqui multiplicando à esquerda. E as potências, que nem no exemplo anterior, eu coloquei multiplicando aqui à direita, tá? 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 3. Esse 9 no denominador é o resultado dessa potência aqui. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Mais uma vez, conseguimos cancelar esses dois 9s. Sobra aqui em cima 3 vezes 4, né? Continuando a conta aqui embaixo. 3 vezes 4 dá 12, tá?
Menos 6, aqui a gente tem um produto de potências, mais uma vez, quando a gente tem multiplicação de potência, a gente mantém a base e soma os expoentes. Mantém a base aqui, vai ficar 9. Menos 6 menos 3, né, vai dar menos 9, que aparece aqui, tá vendo? Esse menos 9 é a soma aqui desses dois valores negativos, tá? 9 menos 9 dá 0. Todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. 12 vezes 1 é 12. A resposta final aqui é 12 newtons. Por que deu um valor bem menor que o exercício anterior? Porque a distância, gente, não está em escala aqui, mas a distância é 3 metros. É uma distância bem grande. Então, quanto mais distante estiverem as cargas, menor vai ser a força de interação, no caso aqui a força elétrica, tá? Medida em newtons também. Chegamos ao final dessa videoaula de física. Se você gostou dessa videoaula, por favor, curta, dê uma curtida nessa videoaula. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Pode deixar nos comentários o que vocês acharam dessa videoaula, alguma pergunta que eu vou responder por lá. Até a próxima!